Hoje vamos ver mais um dos milagres de Jesus narrados na Bíblia. Os últimos versos de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 até 52, narram a cura de um cego. Jesus curando um cego, e esse cego é até dado o nome dele na Bíblia, é o cego Bartimeu. Vamos ver o texto. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Veja, Marcos aqui está falando que havia lá um cego. Há quanto tempo será que ele era cego? Ele estava sentado no meio do caminho para receber esmolas, para pedir ajuda. Há quanto tempo ele estava no meio do caminho? Há quanto tempo ele estava cego? Sem ver os acontecimentos, somente ouvindo. Mas ele ouviu agora. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, irmãos, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele ouviu que era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha curado já outros cegos. Ele sabia que Jesus curava as doenças, que Jesus atendia aos necessitados. E ele não perdeu a oportunidade. Essa oportunidade poderia ter sido a única. Mas o que aconteceu, irmãos? O que os outros fizeram? A incompreensão dos que estavam lá. Ele foi repreendido, fique quieto. Versos 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente os outros queriam escutar Jesus pregar, escutar os ensinos de Jesus. E os gritos daquele cego estavam atrapalhando. Fique quieto. Deixa a gente prestar atenção aqui. Fica na sua. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais alto. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus como um Messias e uma expressão da certeza de que ele podia curá-lo. Sim, Bartimeu sabia, Jesus pode me curar, essa é a minha chance, a única chance. O título Filho de Davi na época de Jesus envolvia dois conceitos: o retorno de um rei ao trono de Israel e a ideia de que esse personagem realizaria curas e expulsão de demônios. Portanto, Bartimeu estava aplicando o que se ensinava naquele momento, o que se entendia naquele momento. O filho de Davi pode curar as pessoas. O filho de Davi pode me curar. Enquanto os outros falavam para ele ficar quieto, o que fez Jesus? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram o cego, então, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Sabe o que a gente vê aí, irmãos? Jesus escuta os clamores. Jesus escuta os nossos clamores. Jesus estava andando, mas ele ouviu o clamor daquele cego. Ele parou. Ele parou e falou: trazei-o aqui. Tragam para mim. Veja o verso 50. O verso 50 é muito significativo. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantou-se de um salto. Lançou a capa. Provavelmente, irmãos, a capa era o seu único bem. É o que servia para cobri-lo. É o que servia para que ele tivesse calor. Jesus vai me curar. Não precisarei mais da capa. Com a visão restituída, eu vou ter uma nova vida. Essa era uma declaração concreta, física agora. Não era falada, mas era manifestada nesse ato de jogar a capa. Vou abandonar essa capa porque o Senhor Jesus vai me curar. E quando ele me curar, com a visão restaurada, eu não vou precisar mais dessa capa. Eu vou poder me sustentar. Eu vou poder obter mais capas. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
Como é que ele estava no começo da história, irmãos? Sentado à beira do caminho. E como ele estava agora, depois do encontro com Jesus, seguia Jesus estrada afora. Outra vez, irmãos, Marcos coloca aqui o adjetivo imediatamente. Assim que Jesus viu a fé daquele homem, imediatamente ele foi curado. A fé foi demonstrada pela insistência dos clamores ao Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus podia curá-lo. A fé foi demonstrada também pelo fato dele abandonar a capa. Não vou precisar mais dessa capa, o Senhor Jesus vai me curar. Fé, irmãos. Nós já estudamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que vai a Deus tem que crer que ele existe. E ele agora cria que o Senhor Jesus era o Filho do homem, filho de Davi. O Senhor Jesus era o Messias e o Senhor Jesus podia curá-lo. E foi assim, o Senhor Jesus curou. Que a nossa fé, irmão, seja semelhante à fé do cego Bartimeu. Pode ser, irmãos, até que nós também sejamos cegos, espiritualmente enganados às vezes, com falsas compreensões do que é o verdadeiro evangelho, do que é a salvação no Senhor Jesus. O que Jesus pede para nós? O que Jesus diz para nós? O que queres que eu te faça? Que a nossa resposta, que eu veja, que eu torne a ver, que eu veja espiritualmente, que a minha visão espiritual seja uma visão correta, uma visão nítida, uma visão que permita ver o grande amor do Senhor Jesus por cada um de nós.